vamos receber a poderosa palavra do Senhor, abençoando a nossa vida e o nosso coração nessa manhã. Prepare teu coração, Deus tem uma palavra poderosa para ministrar a tua vida. Nós estaremos, a partir deste momento, iniciando aí um caminho de 52 dias. 52 dias vai de 13 de julho a 2 de setembro. E nós estaremos neste período, vivendo um tempo de reconstrução. Tudo que precisa ser reconstruído na nossa vida nesse ano, Deus estará fazendo nesse tempo, tá bom? Nós vamos viver 2020 como um tempo de prosperidade na nossa vida. E eu quero convidar você para nós estarmos caminhando por esse tempo de bênçãos de Deus, de graça de Deus sendo derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre a nossa casa. Bom dia para você, muito bom você estar aqui conosco, você estar participando conosco desta manhã de paz e deste começo. Eu vou pedir para você estar com a gente todo dia, porque durante todos os dias nós estaremos aqui vivendo esse tempo de 52 dias na presença do Senhor, de 52 dias de cura, de 52 dias de reconstrução, de 52 dias de restauração. Nós vamos olhar para a vida de Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. E nós veremos Deus fazendo grandes coisas na nossa vida nesse tempo, nesse período em que nós estamos vivendo. Prepare teu coração, porque a partir desse momento você começa a viver algo novo de Deus. Serão mais de 150 princípios que Deus vai trazer para a tua vida e que você vai aplicar na sua vida, não é apenas para ouvir, é para aplicar na sua vida, e você vai ver a tua vida mudando, a tua vida sendo transformada, e esse ano, que era para ser um ano perdido, vai ser um dos melhores anos da sua vida, porque Deus irá fazer algo tremendo na tua vida, na tua casa e na tua família. Tome posse em nome de Jesus. Vamos caminhar? Vamos caminhar? Então vamos lá. 52 dias para a reconstrução é o tema da nossa série, que acontecerá durante os próximos 52 dias, todas as manhãs. E se você perder algum dia pela manhã aqui, você assiste mais tarde, porque fica no Facebook e também vai para o YouTube. E compartilha, convida outras pessoas. Hoje você vai convidar mais alguém para fazer esse caminho aqui com você de reconstrução, tá? Convide aí toda a tua família para estar participando deste projeto. Tá bom? Vamos lá? Hoje, dia 1, né? O primeiro dia, hoje, dia 13 de julho, agora são 7 horas e 30 minutos. Hoje, dia 1, primeiro dia de retomada, primeiro dia de reconstrução, primeiro dia de realinhamento, primeiro dia de preparo, mas dia de avanço, da gente começar a caminhar para reconstruir a nossa vida, para reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído na nossa vida, em o nome de Jesus, tá? E eu vou pedir para você deixar isso muito claro para Deus. O que você quer que Deus reconstrua nesse período aí de 52 dias, tá bom? Você vai colocar isso diante de Deus. Falar, Deus, olha, eu quero que o Senhor reconstrua o meu casamento. Eu quero que o Senhor reconstrua a minha vida profissional. Eu quero que o Senhor reconstrua o meu ministério. Certo? Seja muito específico para Deus e colocando aquilo que você quer que Deus reconstrua na tua vida nesse período que nós estaremos vivendo aí de 52 dias, tá bom? Aproveite. Hoje, dia 1, o tema do nosso primeiro dia é este daqui. Deus chama o improvável para fazer coisas improváveis. Deus, ele chama uma pessoa improvável para fazer coisas improváveis. Eu quero ler com você um texto da Bíblia, antes da gente entrar em Neemias, antes da gente começar a nossa saga pelo livro de Neemias. Eu quero trazer aqui um outro texto que vai nos dar luz também ao tema desta manhã. Deus chama o improvável para fazer coisas improváveis, tá? Vamos lá. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja,
toda a reconstrução que vai acontecer na tua vida, nesses 52 dias, toda a honra e toda a glória devem ser dadas a Deus. Nós somos improváveis. A mudança na nossa vida é algo improvável, mas Deus fará. Deus nos escolheu. Deus nos separou. Deus te colocou aqui nesta manhã para você ouvir esta palavra. Deus quer fazer uma reconstrução na tua vida. Deus quer fazer uma reconstrução na tua família. Deus quer fazer uma reconstrução no teu ambiente profissional. Deus quer fazer uma reconstrução na tua vida financeira. Deus quer abençoar a tua vida. Eu creio em nome de Jesus. E Deus quer usar a tua vida. Talvez você diga assim, mas como que Deus vai me usar? Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu sou fraco, eu não tenho sabedoria suficiente, eu não tenho habilidades para reconstruir, eu não tenho os instrumentos que eu preciso, eu não tenho os recursos que eu preciso para que essa construção aconteça na minha vida, ou para que esta reconstrução aconteça na minha vida. Eu não acredito que Deus ele pode me usar, porque eu não tenho como. Então eu digo para você, no nosso primeiro dia, primeira lição, primeira coisa que você precisa saber, é de que Deus, ele sempre chama o improvável para fazer coisas improváveis. Quando Deus chamou, por exemplo, Abraão e Sara para serem pais de muitas nações, você sabia que os dois não podiam ter filhos, que Sara não conseguia engravidar? Quando Deus colocou Davi diante do gigante Golias, você sabia que Davi não tinha condições de lutar aquela luta, de vencer aquela batalha? Era improvável. Era improvável. Quando Deus levantou Moisés para guiar o povo, 1,5 milhão de pessoas, Moisés era uma escolha improvável por causa da sua idade, por causa das suas dificuldades, por causa das suas capacidades. Você sabia que quando Jesus convocou os discípulos, os 12, para andar com ele, eram pessoas improváveis, que nenhum executivo iria contratar para colocá-los à frente numa diretoria para conduzir um projeto. E Jesus escolheu aqueles 12 homens rústicos, com todas as dificuldades que eles tinham. Jesus escolheu aqueles homens para andarem com ele. Jesus fez escolhas improváveis. Todo mundo olhava e dizia, não vai dar certo esse projeto, porque a escolha de Jesus é uma escolha improvável. De modo que eu digo para você que o nosso Deus escolhe pessoas improváveis para fazer coisas improváveis, como abrir o mar, como derrubar um gigante preparado para a guerra, sem nenhuma arma, sem nenhum escudo, sem nenhum armamento. Transformar a história da humanidade. Pensa no apóstolo Pedro, que foi escolhido por Jesus com todas as dificuldades, com todos os problemas de caráter que ele tinha, com todo aquele jeito compulsivo que ele tinha. Mas Jesus transformou a vida de Pedro de tal forma que ele acabou sendo um instrumento poderoso nas mãos do Senhor e fez coisas improváveis. Então, eu preciso dizer para você, nesse nosso primeiro dia aqui, para 52 dias de reconstrução, qual que é a primeira lição? Qual que é o primeiro entendimento que eu preciso ter? Qual que é o primeiro entendimento que você precisa ter? O primeiro entendimento que você precisa ter é que Deus, ele usa pessoas improváveis para fazer coisas improváveis, extraordinárias. Deus, ele transforma você em pessoa extraordinária. E eu quero que você creia e receba esta palavra nesta manhã, em o nome de Jesus. Não é por acaso que Deus colocou você aqui para ouvir essa palavra. Não é por acaso que Deus separou você para esse tempo de crescimento e de edificação da tua vida. Assim como Deus chamou Neemias, e você vai ver que Neemias foi uma escolha improvável de Deus, assim como Deus escolheu Neemias, Deus também escolheu você. Assim como Deus separou Neemias para uma grande obra de reconstrução, Deus também separou você para esse tempo de reconstrução, para esse tempo de renovo. E eu quero que você tome posse disso na tua vida, em o nome de Jesus. Agora, vamos entrar no livro de Neemias. Neemias foi ungido por Deus, foi separado por Deus para uma grande obra.
O povo de Deus tinha ficado na Babilônia por mais de 70 anos. E durante esse período que o povo de Deus ficou exilado, escravo na Babilônia, Jerusalém foi completamente destruída. Os muros foram derrubados. Toda a cidade precisava ter muros. Uma cidade sem muros era uma vergonha. Uma cidade sem muros era presa fácil de qualquer inimigo. Então, uma vez que o povo de Deus estava saindo do exílio e voltando para Jerusalém, era necessário, era essencial que o povo reconstruísse os muros. Eles voltaram para Jerusalém. No entanto, eles não tinham força, eles não conseguiam fazer isso, eles não tinham como fazer isso, eles não tinham capacidade nenhuma, eles não tinham motivação nenhuma, eles não tinham força nenhuma para reconstruir os muros de Jerusalém, de modo que a cidade de Jerusalém estava completamente arrasada, os muros estavam derrubados, e eles tornaram-se presa fácil de toda e qualquer nação daquela época. E havia um desânimo, e as dificuldades eram muito grandes naquele lugar. Nesse tempo, Deus levanta Neemias. Quem era Neemias? Neemias era copeiro do rei. Ele nasceu na Babilônia. Ele era do povo de Deus, ele era do povo de Deus, mas ele nasceu na Babilônia. E ele nasceu e se formou na Babilônia. E ele acabou se tornando uma pessoa importante lá. Ele era copeiro do rei. O copeiro era uma pessoa muito importante, era uma pessoa de extrema confiança. Era uma pessoa que tinha uma vida com todas as facilidades. Ele comia a comida do rei, ele bebia a bebida do rei, ele experimentava toda a vida do palácio, ele morava no palácio. Neemias era uma pessoa de completa confiança do rei. E ele está lá na Babilônia, e de repente ele recebe uma informação de como que as coisas estão em Jerusalém. Ele nunca tinha ido para Jerusalém. E nesse momento Deus o chama, Deus o convoca. Deus faz com que algo aconteça dentro de Neemias, a ponto dele tomar a decisão de sair desta vida boa e tranquila que ele vivia, dessa vida de ascensão profissional que ele tinha, essa vida abençoada com todos os recursos que podia se ter. Ele deixa essa vida e ele então vai em direção a Jerusalém para reconstruir os muros. É impressionante a atitude de Neemias. O que ele deixou para trás, a decisão que ele tomou de ser alguém que ia impactar e transformar a vida de pessoas. Você sabe que uma das coisas que eu tenho aprendido na vida é essa daqui, ó. Presta atenção, gente. Isso aqui é extraordinário. É um princípio extraordinário da vida. O valor de uma pessoa está totalmente ligado à missão que ela abraçou. O valor de uma pessoa está totalmente ligado à missão que ela abraçou. E aqui vai uma pergunta para você, nessa manhã. Qual é a tua missão de vida? Qual a tua missão de vida? Qual é o teu chamado? Para o que Deus te separou? Qual a missão da tua vida? Todos nós devemos ter uma missão. Todos nós devemos ter um porquê vivemos. Neemias, se ele tivesse continuado como copeiro do rei, ele ia ter uma vida boa, uma vida tranquila, mas nós nem saberíamos que ele existiu. Nós sabemos que Neemias existiu porque ele abraçou uma causa, porque ele decidiu ser um instrumento de Deus no tempo em que ele viveu. E eu quero convidar você para abraçar uma causa. Eu quero convidar você para fazer diferente. Eu quero convidar você para assumir um propósito de transformar esta realidade que Deus colocou no teu coração. Quando nós colocamos aqui que serão 52 dias para a reconstrução, qual foi a missão que Deus colocou no teu coração? O que Deus chamou você para fazer nesse tempo? Qual foi o chamado de Deus para a tua vida nesse tempo? Quando eu falei aqui, vamos viver 52 dias de reconstrução. 2020 será um ano abençoado. Será um ano em que nós celebraremos a Deus, porque apesar das dificuldades, nós tivemos um ano de vitória. Quando eu falei aqui de 52 dias para a reconstrução, qual foi a missão que Deus colocou no teu coração? O que você vai reconstruir nesses 52 dias? Hoje é o primeiro dia e Deus escolheu a tua vida. E ainda que você tenha sido uma escolha improvável, ainda que você se sinta incapaz de fazer ou de mudar esta realidade,
eu quero dizer para você que quem faz isso é Deus. Nós nos colocamos diante dele como instrumentos. Nós nos submetemos à vontade de Deus. Nós nos colocamos, nos condicionamos a ser conduzidos por Deus, direcionados por Deus, e é Deus quem vai fazer esta obra em nome de Jesus. É Deus quem vai fazer esta obra na sua vida. Vamos ler os primeiros versos, os primeiros 3 versos de Neemias. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no ano de Quisleu, no ano 20º, aí Neemias fala: estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, em Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Foram estas as informações que Neemias ele recebeu. Ele recebeu a visita de um dos seus irmãos e ele perguntou como é que estavam as coisas em Jerusalém. E ele então recebe esta informação do desastre que Jerusalém se tornou, da catástrofe que está em Jerusalém. Quando o seu irmão está fazendo o relatório e falando para Neemias tudo que aconteceu, tudo que estava acontecendo, e todo o mal que estava ali sobre aquele povo, sobre a nação, sobre a cidade de Jerusalém, enquanto ele estava narrando tudo, na hora que Hanani, ele fala para Neemias que os muros estavam derrubados, alguma coisa acendeu no coração dele. Alguma coisa acendeu no coração dele. Exatamente como aconteceu nessa manhã, quando nós falamos aqui dos 52 dias para a reconstrução. Alguma coisa acendeu. Eu preciso fazer isso. É isso que eu tenho que fazer. Na hora que o irmão falou, olha, os muros estão derrubados, Neemias falou, olha, eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso fazer isso aqui. Foi naquele momento, e esta é a primeira lição de hoje, naquele momento que Neemias, ele descobriu o seu chamado. Eu preciso fazer algo para mudar essa realidade. Eu conheço pessoas que convivem comigo, que são cristãos há muitos anos, e que até hoje estão esperando para saber qual que é o chamado deles, para eles poderem fazer alguma coisa. Sabe aquela pessoa que enquanto não encontra o chamado não faz nada? Enquanto não encontra o chamado não sai do lugar, não se move? Tem gente que está esperando, eu preciso descobrir qual que é a minha missão, eu preciso descobrir qual que é a minha vocação, eu preciso descobrir qual que é o meu chamado para eu começar a fazer alguma coisa. Isso já faz 10, 20, 30 anos que está desse jeito. Sabe, gente que fica esperando, olha, eu estou esperando. Na hora que acontecer alguma coisa, na hora que um anjo aparecer, na hora que Deus me falar, na hora que Deus falar o que é para eu fazer, aí eu vou fazer. Neemias, ele descobriu o chamado dele de um modo muito simples. Quando Hanani estava falando para ele o que tinha que ser feito, naquele momento ele disse, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Certo? Neemias viu que algo precisava ser feito. Está escrito aqui. Ele se levantou e saiu do seu lugar de conforto. Ele teve uma visão, né, na hora que falou reconstrução dos muros. Ele teve uma visão, é isso que Deus quer que eu faça. Ele esboçou um plano e ele mobilizou pessoas para a ação. O chamado de Neemias foi muito simples. Quando ele começou a saber quais eram os problemas, ele disse, é isso que eu tenho que fazer. Eu conheço bastante gente que está esperando aí que apareça alguma coisa, alguma luz do céu, que apareça alguma nuvem escrito no céu, o que é para a pessoa fazer. Eu quero dizer para você e te dar uma dica nessa manhã. Sabe o que você precisa fazer para ser uma pessoa relevante aonde você está? Você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Tá? O que é missão? Missão é fazer aquilo que precisa ser feito. Pastor, o que é missão? Missão é você fazer aquilo que precisa ser feito. O que Deus colocou no teu coração que precisa ser feito? Nós precisamos entender, gente, que todos nós temos uma percepção. Todo mundo tem uma percepção. Dentro da tua casa, vocês são em 4, cada um tem uma percepção. A percepção que você tem é a tua missão. Por exemplo, se eu entro num determinado ambiente com a minha família, dentro da minha casa, e eu percebo que alguma coisa está fora do lugar, eu não tenho que esperar que outros percebam. Eu percebi. Então, há uma missão. Qual que é a missão? Colocar aquilo no lugar.
Colocar as coisas no lugar. Se você for perguntar para as pessoas mais extraordinárias do mundo, sabe, o cara que inventou um negócio extraordinário, a pessoa que mudou o mundo, que revolucionou o mundo. Se você for perguntar para ela, escuta, foi assim, você estava deitado, aí apareceu uma luz, aí apareceu escrito no céu que você tinha que fazer isso. Sabe o que a pessoa vai falar para você? Muito sinceramente, sabe o que a pessoa vai dizer para você? Ela vai dizer assim, sabe como que aconteceu? É assim, eu nem sei como que eu cheguei onde que eu cheguei. Eu simplesmente fui fazendo. Eu fui fazendo. Sabe, eu fiz algo, aí aquilo me levou a outra coisa, que 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 fez com que eu chegasse aonde eu cheguei. Sabe, uma pessoa que tem uma grande empresa, pega uma grande empresa no mundo inteiro, sabe, milhares de funcionários, aí você pergunta, como que você começou isso? Você projetou isso? A pessoa vai dizer, não, eu era muito pobre, aí eu peguei uma sacolinha de coisas e comecei a vender, e aí eu fui vendendo aquilo, e aquilo foi me levando a uma outra coisa, que foi me levando a outra coisa. Você vai descobrir uma coisa, gente. As pessoas que mudam o mundo são as pessoas que fazem aquilo que elas têm uma percepção de que precisa ser feito. Então, o que é missão? Missão é você fazer aquilo que precisa ser feito. Tá bom? O teu chamado é para você fazer o que precisa ser feito. Foi isso que Neemias fez. Quando Hanani estava conversando com ele, quando ele começou a falar, olha, estamos com esse problema, estamos com essa dificuldade, estamos passando por isso. Aí na hora que ele fala, os muros estão derrubados, na hora que ele fala isso, dá um negócio no coração de Neemias. Neemias diz, eu vou reconstruir esses muros. Eu vou reconstruir os muros. Porque Deus está me chamando para reconstruir os muros. Porque foi isso que acendeu em mim. O que acende em você? Sabe, o que é aquele negócio que dá em você dizer, eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso. Isso é missão. Todos nós fomos chamados. Aí talvez você diga, poxa, mas é muito grande, é muito diferente, é muito difícil. Neemias também deve ter passado isso pela cabeça dele. Depois que ele falou, eu vou fazer isso, provavelmente teve um monte de questões que começaram a se levantar na mente dele, dizendo, não dá, você não é capaz, você não sabe fazer isso, você não conhece aquele lugar, você não sabe das dificuldades, está tudo bem aqui, as coisas estão muito boas para você aqui, por que você vai para lá? Certo? Assim como acontece comigo e com você. Mas eu digo para você que está aqui nessa manhã, o teu chamado é para fazer aquilo que precisa ser feito. E Deus vai te dar as condições necessárias. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, Deus escolhe as coisas simples desse mundo, Deus escolhe as coisas que não são desse mundo para transformar em algo que é, em algo que move o mundo, em algo que transforma e que muda histórias. Deus quer usar a tua vida poderosamente. Então, esse é o primeiro princípio. Neemias descobriu o seu chamado. Como que ele descobriu o seu chamado? Ele viu que algo precisava ser feito, ele se levantou, saiu do seu conforto, teve uma visão, esboçou um plano, mobilizou pessoas. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Deus colocou um plano de reconstrução na tua vida para esses 52 dias. É isso aqui que você tem que fazer. É por aqui que nós começamos. A segunda lição é essa daqui, ó. De copeiro para construtor. É muito engraçado isso. Porque Neemias nunca tinha pego numa pá de pedreiro. Neemias nunca tinha trabalhado na construção. Ele era copeiro do rei. Ele era uma pessoa que tinha as mãos delicadas. Porque ele não era acostumado com o serviço pesado. Neemias morava no palácio, numa cama, ele tinha todo o conforto do mundo. Ele comia a melhor comida, ele bebia a melhor bebida. Ele andava pelo palácio. Os tecidos da sua cama eram fios de primeira linha. As condições dele eram as condições melhores que podia ter. Ele tinha as mesmas condições do rei. Ele era uma pessoa que tinha acesso direto ao rei, uma pessoa de extrema confiança. E de repente ele é chamado para ser um construtor. Olha que interessante. Deus ele está te chamando e o chamado é para colocar a mão na massa. O chamado é para colocar a mão na massa, é para fazer acontecer. Então esses 52 dias você vai fazer acontecer. Você não vai ficar no palácio esperando as coisas acontecer. Você vai sair para a vida, você vai sair para a lida, você vai sair para mudar histórias, você vai sair para conquistar, para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você vai sair para fazer acontecer. E pode ter certeza que Deus vai usar a tua vida poderosamente.
Ah, mas eu nunca fiz isso. Mas eu vou fazer. Qual que é o problema? Eu vou aprender. Às vezes nós achamos que nós só sabemos fazer uma coisa. Nós não sabemos fazer só uma coisa. Nós podemos fazer muitas coisas. Você pode aprender e fazer muitas coisas que você nem imagina. Tem coisas que você se acha incapaz para aprender, mas se você for aprender, você vai descobrir que você tem uma habilidade enorme para aquilo. Sabe, às vezes a gente aprende aprende algumas coisas e a gente fica muito limitado naquilo. E as dificuldades e as lutas da vida são boas porque elas nos ajudam a nos reinventarmos. E você precisa se reinventar. Neemias tinha um chamado e ele precisava se reinventar. E o que ele faz? Ele se reinventa. Ele vai de copeiro para construtor. Ele não limitou a sua capacidade. Aquilo que ele não ficou preso àquilo que ele aprendeu a fazer. Ele aprendeu a fazer outras coisas. Ele podia aprender a fazer outras coisas. E foi isso que ele fez. Ele tornou-se extraordinário em sua atividade, completamente diferente do que ele tinha feito até ali. Certo? Então eu quero dizer para você, se você precisa mudar o jeito de fazer, mudar as coisas, fazer outras coisas, você vai fazer. Porque você tem condições. Ah, eu sempre fiz isso aqui, eu nunca fiz isso. Pô, nunca fez, então vai começar a fazer. Ah, eu nunca dei para isso. Vai começar a andar. Você pode ter certeza que se você, e eu creio que você está firme para esses 52 dias de reconstrução, pode ter certeza que Deus vai colocar você para fazer coisas diferentes daquilo que você fez até hoje. Deus vai colocar você para você se reinventar. Porque se você fizer, gente, a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Se você continuar fazendo e fizer tudo que você fez até aqui, você vai chegar até onde você chegou. Agora, se você quer chegar num lugar diferente, você precisa fazer algo diferente. E eu quero convocar você para fazer algo diferente. Neemias foi de copeiro para construtor. Você vai do que para quê? Você vai do que para quê? Porque Deus está te chamando, Ele está te separando, Ele está te convocando, e Ele quer que você seja um instrumento poderoso dEle, porque esses 52 dias Deus irá fazer algo grande na tua vida. E a última lição desta manhã é essa daqui. Primeiro é que Neemias descobriu o chamado dele na vida. Ele descobriu o chamado dele fazendo. Ele descobriu o chamado dele no dia a dia. Segundo, que ele mudou completamente aquilo que ele fazia e ele começou a fazer outras coisas e descobriu outras habilidades que ele nem sabia que tinha. Porque ele se dispôs. Ele foi de copeiro para construtor. E ele fez uma grande obra. E terceiro, ele não esperou anjos. Gente, uma das coisas bonitas do livro de Neemias, presta atenção nisso aqui, gente, isso aqui é poderoso, é poderoso. Uma das coisas bonitas no livro de Neemias é que Neemias não tem nada assim sobrenatural. Tem muita gente esperando coisa sobrenatural acontecer. Não há registro de ressurreição no livro de Neemias, não há registro de cura, não há registro de manifestações sobrenaturais. O que há é consciência, atitude e mobilização, enfrentamento e trabalho, muito trabalho e fé. Sabe, às vezes a gente fica esperando coisas sobrenaturais acontecerem para a nossa vida mudar. Tem muita gente esperando algo sobrenatural acontecer para a vida dela mudar. Tem muita gente esperando um anjo aparecer para a vida dela mudar. Você vai descobrir que o maior milagre da tua vida não é o movimento de Deus no sobrenatural, mas é o movimento de Deus no natural. Porque o natural é sobrenatural, quando Deus está agindo e está nos mobilizando. Deus vai agir através da tua mão. Deus vai agir através das tuas escolhas. Deus vai agir através do teu trabalho. Deus vai agir através do teu empenho. Virão milagres? Claro que virão. Virão curas sobrenaturais? Claro que virão. Virão aí tempos de milagres extraordinários de Deus, manifestações sobrenaturais de Deus na tua vida? Claro que virão. Mas é maravilhoso a gente olhar para o livro de Neemias e ver como que Deus vai agindo naturalmente na nossa vida. Como que Deus vai movendo as coisas na nossa vida quando nós nos dispomos. A gente não precisa ficar esperando algo vindo do céu. Nós podemos fazer muitas coisas com as nossas mãos, quando as nossas mãos estão nas mãos de Deus. Quando as nossas mãos elas se tornam as mãos de Deus, nós podemos fazer muitas coisas. Talvez você esteja esperando uma mão que faça milagres na tua vida e no teu caminho. E Deus está dizendo para você, eu quero usar as tuas mãos. Eu quero usar as tuas mãos.
Foi isso que Deus falou para Neemias. Deus falou para Neemias: Neemias, eu não quero colocar a minha mão ali, mão de anjo ali em Jerusalém. Eu quero usar as tuas mãos, Neemias. Você vai colocar as tuas mãos naqueles muros, você vai começar a mexer naqueles muros, você vai colocar a mão naqueles tijolos, e através das tuas mãos eu farei milagres, através das tuas mãos eu mudarei a realidade de Jerusalém. É isso que Deus quer fazer na tua vida e eu quero que você creia em nome de Jesus. Através das tuas mãos, Deus irá fazer grandes milagres através das tuas mãos. Não fica esperando o sobrenatural, não fica esperando um anjo aparecer. Faz aquilo que você pode fazer e aquilo que Deus quiser fazer de sobrenatural, Ele faz. Mas faz aquilo que Deus te chamou para fazer, te escolheu para fazer. Uma das coisas lindas do livro de Neemias é que não acontece nada assim diferente, porque Neemias ele se coloca nas mãos de Deus e o sobrenatural ele extravasa, ele vaza do próprio Neemias. Enquanto Neemias está fazendo a obra de Deus, Deus está fazendo uma obra na vida de Neemias. Enquanto Neemias está fazendo a obra de Deus, não é Neemias que está fazendo, é Deus, porque Deus usa pessoas, Deus age na vida de pessoas, Deus transforma a vida de pessoas. Os milagres, o sobrenatural virá, mas nada se compara àquilo que Deus quer fazer na tua vida pelo caminho natural. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Deus quer agir poderosamente na tua vida. E eu quero convidar você para crer nestes 52 dias. Serão 52 dias de reconstrução. Deus reconstruindo a tua vida. Deus mudando a tua história. Deus movendo as coisas na tua vida. E eu quero convocar você para crer, para confiar e para colocar o teu coração no altar do Senhor. Creia e coloque a tua vida no altar do Senhor, em nome de Jesus. Hoje, nós aprendemos esta lição. Deus escolhe pessoas improváveis. Deus escolheu você. E ainda que você não tenha habilidade nenhuma para fazer o que Deus está te chamando para fazer, Deus irá te capacitar. Porque Deus, como diz aquela frase que a gente já ouviu em algum momento, Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas. Ele capacita as pessoas que ele escolheu. Deus escolheu você para esses 50 dias de reconstrução. Deus escolheu a tua vida e Ele quer reconstruir através da tua vida. Se coloque diante de Deus, se coloque como instrumento de Deus e permita que Deus realize uma grande obra na tua vida e no teu coração. Você é um escolhido de Deus, você foi chamado e foi separado por Deus para uma grande obra. Creia e tome posse desta palavra de Deus na tua vida em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero concluir a ministração dessa manhã com um texto do apóstolo Paulo, lá de Atos, capítulo 20, verso 24. E é com essa convicção que eu quero que você agarre esse projeto de reconstrução na tua vida. E é com essa convicção, com essa fé, que eu quero que você caminhe esses 52 dias, tomando decisão todo dia de viver o reino de Deus e viver boas novas, boas notícias. Viver o tempo de Deus, porque Deus te levantou para um tempo de reconstrução. Olha o que diz Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, Paulo falando, contanto que eu complete a minha carreira, o meu projeto, o meu ministério, o meu chamado, e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo diz, eu não considero a minha vida em nada preciosa para mim mesmo, a não ser que eu cumpra o chamado que eu recebi. A preciosidade da tua vida está muito ligada ao chamado que você recebeu do Senhor. Por isso que eu repito para você, o valor de uma pessoa está totalmente ligado à missão que ela abraçou. Abrace uma causa, abrace uma missão, mude uma realidade, transforme a tua vida. Comece hoje, tome a decisão de ser um instrumento de Deus na tua vida e na tua história. Deus abençoará a tua vida poderosamente, tremendamente. Deus fará maravilhas na tua vida e na tua história. Toma posse. Deus está te abençoando nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Você foi escolhido por Deus para estes 52 dias de reconstrução. E Deus fará milagres através das tuas mãos. Deus usará as tuas mãos para fazer milagres neste tempo que nós estaremos vivendo. Deus abençoe teu coração e a tua vida, em o nome do Senhor Jesus.
Eu quero orar com você e quero orar por você nessa manhã. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta manhã. Te agradecemos e te louvamos pela oportunidade que nós temos de estar aqui juntos. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada pessoa que está aqui, Deus. Os chamados, os escolhidos, Deus. Aqueles que foram separados para uma grande obra, Pai. Eu clamo a Ti e peço que eles estejam firmes nesses 52 dias. Que o Senhor abençoe cada um, porque o Senhor fará grandes coisas aqui, Pai. O Senhor irá transformar realidades, o Senhor irá mudar histórias. O Senhor irá fazer milagres maravilhosos nos próximos dias, na vida de todas essas pessoas que estão aqui, Pai. Há algo que será reconstruído por esta irmã, por este irmão que está aqui, Deus. E eu creio e te agradeço desde já pela grande obra do Senhor, pelo mover do Senhor, pelo agir sobrenatural do Senhor na vida de cada um que está aqui, Pai. Eu te agradeço, eu te louvo e coloco, Pai, no teu altar a vida, Senhor Deus, de cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu clamo e abençoo, Deus, cada um dos escolhidos que estão aqui, Pai. Eles farão, Deus, coisas extraordinárias, Pai. Deus, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor escolhe pessoas improváveis para fazer coisas improváveis. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor escolheu cada um de nós aqui. Nós somos Neemias. Cada um aqui, Pai, é um Neemias. E nós iremos reconstruir em 52 dias. Nós iremos reconstruir esta área da nossa vida. Nós cremos no teu poder e na tua graça. E tomamos posse, Deus, da tua vitória. Um dia de vitória, uma semana de vitória, 52 dias de vitória, um segundo semestre de vitória, um 2020 de vitórias. É isso que nós recebemos e tomamos posse na nossa vida. Nós não iremos nos acovardar, nós não iremos nos apequenar, nós não iremos nos intimidar, nós ficaremos firmes e no Senhor seremos mais do que vencedores para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado, Deus, pelo teu mover nessa manhã. Abençoe e unge, Deus, a vida de cada um que está aqui, Pai. Abençoe todos os pedidos de oração que foram aqui apresentados. Deus, dá, Senhor Deus, uma resposta e uma bênção e faz um milagre na vida de cada um que necessita nesta manhã, Pai. Abençoe cada família, abençoe cada lar, abençoe aquele que está indo para o trabalho agora, abençoe aquele que já está no trabalho, abençoe a todos, Pai, e concede uma semana poderosa, abençoada e muito próspera, Deus, para cada um que está aqui. Eu coloco, Deus, cada um diante do Senhor e te agradeço, Deus, por este momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.